Era alta noite no Getsêmani. Jesus havia convidado seus 3 amigos do círculo apostólico, Pedro, Tiago e João, para que o acompanhassem naquela madrugada de oração. Não era uma oração comum, era uma oração muito especial, pois Jesus estava em profunda agonia diante da sua morte iminente. E ele convidou aqueles 3 amigos para que permanecessem com ele em oração. No Getsêmani, diz o texto bíblico, Jesus afastou-se, adiantou-se deles, mas ordenou-lhes que permanecessem em oração. E ali ele orava intensamente. Dizem os evangelistas que ele transpirava e que o seu suor transformava-se como em gotas de sangue. Tal era a agonia daquele momento. Um anjo veio até ele para consolá-lo naquele momento de oração. E Jesus abriu a sua alma diante do Pai em oração, dizendo-lhe: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Os 3 amigos não conseguiam vigiar, adormeciam. Jesus retornava, despertava-os, mas eles não suportavam o sono. Isso se deu por 3 vezes, até que Jesus voltou-se para eles e disse-lhes: basta, basta, chegou a hora, o traidor se aproxima. E o homem que rasgava aquela noite, caminhava rapidamente na direção de Jesus. Era um homem que tivera os seus pés, há não muito tempo, lavados por Jesus. Mas, naquela noite, os pés daquele homem apontavam o caminho onde estava Jesus, o lugar onde se encontrava Jesus, e conduziam aqueles que marchavam para prender Jesus, para torturar Jesus e, por fim, matá-lo numa cruz. Quando eles se aproximam, vai sendo delineada naquela noite uma face conhecida de Jesus. Um dos homens que ele havia escolhido, segundo o texto que nós lemos. Seu nome, Judas Iscariotes. E a sua senha para entregar a Jesus um beijo na face do Mestre. Ele poderia simplesmente ter dito o lugar onde Jesus estaria, e certamente aqueles que iriam prender Jesus saberiam como chegar lá. Ele poderia ter chegado até aquele lugar e apontado para Jesus, e eles então iriam até Jesus, mas ele preferiu beijá-lo. Ele preferiu dar um beijo na face de Jesus. E isto tornou a traição ainda mais repugnante, pois o beijo era um gesto, e é um gesto, um cumprimento de intimidade entre amigos, entre pessoas que confiam uma na outra, pessoas que se respeitam mutuamente. Portanto, havia no gesto de Judas um toque de deboche, havia no gesto de Judas uma espécie de zombaria, de desprezo em relação a Jesus. Judas não havia sido maltratado por Jesus em nenhum momento, em nenhum relato dos evangelhos. E na hora desse encontro fatal que eu descrevo para vocês, Jesus foi gentil com Judas.
Jesus chamou Judas de amigo, quando recebeu aquele beijo de Judas. A senha fora dada, lançaram mão de Jesus, o aprisionaram, e então o último e mais importante ato do ministério terreno de Jesus tinha o seu início após aquele beijo de Judas. Mas quero que você congele, né, a cena nesse momento, e gostaria de abrir um parênteses nesse momento para fazer algumas observações. Por que uma série sobre Judas Iscariotes? Essa foi a primeira pergunta que me veio à mente quando comecei a trabalhar, a estruturar essas mensagens. Tantos personagens bíblicos edificantes, tantos personagens bíblicos com histórias de desprendimento, sacrifícios, obediência a Deus. E por que refletir sobre Judas Iscariotes e o seu papel na história da redenção? Eu listo para vocês algumas razões pelas quais eu penso que a nossa reflexão tem o seu lugar e a sua importância. Elas estão aí na projeção. Primeiro, as razões de natureza histórica. Judas está no centro do acontecimento bíblico mais importante para a nossa salvação, a morte de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo. É impossível, nós acabamos de sair da Semana Santa, mas é impossível passar pela Semana Santa sem esbarrar com Judas Iscariotes e o seu papel desempenhado na história da prisão de Jesus. Segunda razão, ainda dentro da razão histórica, segunda observação, qualquer esforço para um entendimento mais detalhado do contexto histórico, do contexto político, do contexto social e do contexto religioso da prisão, do julgamento e da condenação de Jesus, terá de examinar o papel de Judas Iscariotes nessa história. Uma coisa, por exemplo, que sempre tem sido objeto de questionamento: por que Judas precisava? Por que ele precisava levar aqueles homens até Jesus? Afinal de contas, Jesus era, a essa altura, uma figura pública, bastante conhecida, inclusive em Jerusalém. Outra consideração: Judas pertence ao círculo dos 12, ou seja, trata-se do primeiro núcleo da liderança cristã, das pessoas que foram escolhidas por Jesus, foram formadas por Jesus. Ele tinha um papel importante sobre o qual nós falaremos mais à frente. Portanto, entender esse primeiro núcleo, que foi constitutivo da igreja, significa dar alguma atenção para o papel que Judas Iscariotes desempenhou dentro desse grupo. E pensar também que Judas, tal qual nós o conhecemos, não foi sempre Judas. Judas se tornou Judas. Nós vamos falar mais sobre isso adiante. Há um segundo conjunto de razões que são razões bíblicas e teológicas. As perguntas que sempre aparecem, por exemplo, Judas teve escolha? Ele poderia não ter desempenhado aquele papel? Ou a seguinte questão teológica: se Jesus teria de morrer para a nossa redenção, Judas ofereceu a sua contribuição nesse processo. Nesse sentido, qual é o grau de responsabilidade pessoal de Judas? Outra observação: a Bíblia afirma que Satanás entrou em Judas. Ele ficou possesso desse momento em diante, ele perdeu a sua personalidade. Mas se o demônio foi expulso de tantas pessoas, tal qual nós lemos nos evangelhos, não poderia ter ocorrido isso também com Judas? Outra questão bíblica e teológica: as profecias do Antigo Testamento tratam da morte de Cristo. Isso significa que elas exigiam a presença de um traidor, papel desempenhado por Judas? Outra observação: Judas
reconheceu, isso está mais adiante na história, mas ele reconheceu que havia pecado, devolveu o dinheiro, foi tomado por remorso, buscou, de algum modo, nesse gesto da devolução do dinheiro, um tipo de manifestação de redenção. Por que ele não se arrependeu? Por que ele não buscou o perdão? Se Pedro foi perdoado pela negação, se os demais foram perdoados pela negação, pela fuga, Judas não poderia ser perdoado pela sua traição? O que levou a esse desfecho tão radical e tão trágico? Essas são questões de natureza bíblica e teológica que nós precisamos tratar. Mas há uma outra razão pela qual, ou um outro conjunto de razões pelos quais nós podemos estudar Judas. São as razões de natureza cultural. Judas é um personagem da literatura. Aliás, muitos personagens da literatura têm inspiração bíblica. E assim como Maria Madalena, parece que Judas, pelo seu papel trágico, pela maldade que se manifesta nele, ele exerce um poder de atração sobre a imaginação dos escritores seculares. A razão talvez não seja difícil de compreender. A Bíblia diz pouca coisa a respeito de Judas, mas aquilo que é dito é de uma intensidade, é de uma força, que os escritores imediatamente se voltam para Judas. Judas, um exemplo de como ele fascina a imaginação dos escritores. Diz o texto que o seu sobrenome era Iscariotes. Na verdade, seria a derivação do lugar de onde Judas viera, que era Queriaote, ou seja, uma vila perto de Hebrom. Ele cresceu numa vila. E um escritor imediatamente imagina, então Judas foi criança. Que tipo de criança terá sido Judas? E aí eles se encarregam, não é, de imaginar como Judas teria agido como criança. Mas há uma segunda razão muito importante do ponto de vista cultural, que é o papel do antijudaísmo, do antissemitismo, e o entendimento do antijudaísmo e do antissemitismo passa necessariamente pela compreensão do lugar de Judas Iscariotes no imaginário cristão, que vem da Idade Média e chega, nesse caso mais trágico, ao nazismo. As imagens de Judas foram aplicadas, ou características de Judas foram aplicadas a todo o povo judeu, e vocês conhecem a tragédia dessa história, desse momento da história mundial. E por fim, razões de ordem devocional ou devocionais. A primeira delas eu comecei a mencionar, Judas não foi sempre Judas. Judas não foi sempre Judas, a maldade instalou-se nele, a maldade desenvolveu-se nele, a maldade avançou num processo gradual de desenvolvimento na vida desse homem. Segunda, quando realmente eu estou entendendo e me relacionando com a pessoa de Jesus. Judas estava perto de Jesus. Judas teve o privilégio de um tipo de relacionamento que somente os outros 11 tiveram com Jesus. E ele traz o alerta do ponto de vista devocional, que há sempre o risco de trabalhar para Jesus, há sempre o risco de estar na corporação de Jesus, chamada igreja, e deixar de amar Jesus. Muitos trabalham para Jesus, muitos se familiarizam com Jesus, mas há muito tempo deixaram de amar e de servir a Jesus Cristo. E uma terceira observação ainda dentro desse conjunto devocional. Em muitas partes do mundo cristão, cristãos são instados. Mais do que isso, eles são pressionados a traírem os seus irmãos, a negarem o nome de Jesus. O filme que será passado no último sábado pelo Ministério de Jovens trata dessa experiência no contexto do Japão,
no ministério realizado pelos jesuítas. E no filme, no livro, há um personagem que faz claramente esse papel, mas eu não vou contar para que você possa vir assistir o filme também. Mas essa é uma experiência de cristãos em muitos lugares do mundo. São pressionados, são perseguidos, são presos, e eles precisam delatar, precisam entregar quem são os seguidores de Jesus. Por isso, isso não é uma realidade distante do mundo atual. Por isso o título, Judas hoje. Bem, feitas essas observações, vamos dar um play na cena que estava congelada no Getsêmani e vamos prosseguir. Quem era esse Judas Iscariotes? Eu preparei, com base nos evangelhos, um breve retrato dessa figura, Judas Iscariotes. A primeira observação, nós lemos no texto, era um dos 12. Você pode ver o texto novamente aí na tela. Ele era do grupo dos 12, ou seja, no grupo dos 12, Judas era o único que não pertencia à região da Galileia. Ele viera dessa vila, Queriaote, que ficava perto de Hebrom, que por sua vez estava na Judéia. Portanto, ele era o único proveniente da Judéia. Judas foi comissionado para ser pregador, para anunciar o reino de Deus. Ele recebeu autoridade vinda de Jesus para expelir demônios, para exercer esse ministério, para realizar sinais que apontavam para o reino de Deus. Isso faz com que nós recordemos o final do Sermão do Monte, quando Jesus alertou que no dia do juízo, muitos alegariam que haviam profetizado, que haviam realizado muitos milagres em nome de Jesus, que haviam expelido demônios. E Jesus diz: apartai-vos, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Judas é uma boa ilustração dessa mensagem de Jesus no final do Sermão do Monte. Os lábios que se abriram na negociação com os sacerdotes, com os escribas, para entregar a vida de Jesus, esses mesmos lábios, não muito tempo atrás, haviam proclamado o reino de Deus, haviam pronunciado a autoridade que havia no nome de Jesus. Os lábios que tocavam a face de Jesus no beijo da traição, haviam proferido palavras de autoridade recebidas de Jesus. Entretanto, Judas não era um mensageiro que não conhecia direito aquele que o havia enviado. O texto que está na tela diz: ele designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Ou seja, Judas e os demais não receberam uma mensagem escrita, sem que tivessem contato com o autor daquela mensagem. Diz o texto que eles foram escolhidos para permanecer com Jesus no ministério de Jesus. Durante 3 anos, Judas havia participado da intimidade de Jesus. Ele havia ouvido as parábolas que Jesus havia dito para a multidão e a explicação que Jesus oferecia para os seus discípulos em particular. Ele havia presenciado as curas, os milagres, os sinais, todos os gestos grandiosos de amor que foram realizados por Jesus. Ele foi escolhido para viver na esfera da intimidade de Jesus. Segunda observação, ele era pessoa de confiança e capacidade. Dentro do círculo íntimo dos discípulos, ele ganhou confiança e aceitação. Ele recebeu a missão de administrar os recursos financeiros. Veja comigo esse trecho extraído do Evangelho de João. Judas era quem trazia a bolsa. Pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite, isso quando ele sai para entregar Jesus. Nós precisamos lembrar que no grupo dos 12, havia um Levi, também chamado de Mateus, que havia sido publicano.
e que tinha assento na coletoria de impostos, ele era um cobrador de impostos. Eu fico imaginando, num grupo de 12, para designar a função de tesoureiro, de administrador, que o currículo de Mateus era muito forte para essa função. Além disso, ele era da Galileia, eles se conheciam, mas Judas passou à frente dele e conquistou esse lugar. Nós não sabemos que profissão ele tivera anteriormente, mas isso indica que era uma pessoa que demonstrava capacidade, que conquistava a confiança, que fazia isso com certa rapidez, e ele passou à frente de Mateus e se tornou, então, o administrador financeiro daquele grupo. Portanto, tratava-se de um homem de reconhecida capacidade, e não só capacidade, mas conseguia inspirar confiança naqueles que estavam ao seu redor. Terceira observação no retrato que nós encontramos de Judas nos evangelhos. Ele era amante do dinheiro. Ele amava o dinheiro. São tão escassas as informações sobre Judas, como é que nós podemos fazer esta afirmação? Veja comigo o seguinte texto que está na projeção. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar? Que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Vejam que a proposta parte de Judas. Não só a proposta, mas o pedido de algo em troca do serviço de traição que ele prestaria aos sacerdotes e aos escribas. Nessa passagem emergem dois traços da personalidade de Judas. Ele era um amante do dinheiro, ou seja, ele viu naquela ocasião a oportunidade de arrecadar mais dinheiro para si, mas ele era também um homem calculista, um homem que tinha uma frieza emocional de continuar perto de Jesus até encontrar a melhor ocasião para evitar tumulto, para evitar confusão na semana da Páscoa. Seu amor ao dinheiro é declarado no Evangelho de João, naquela passagem que Jesus é ungido em Betânia. Ele está na casa das irmãs Marta, Maria, e Maria toma a iniciativa de ungir os pés de Jesus. E registra o Evangelho de João que Judas então fez um comentário um tanto sarcástico. O texto está na tela com o comentário. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? E aí vem a observação de João. Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Como é que João sabia desse comentário? Ele havia presenciado, mas nós devemos lembrar que os evangelhos foram escritos muitos anos depois da morte e ressurreição de Jesus, do estabelecimento da igreja. E é óbvio que, tendo traído Jesus, é óbvio que os discípulos, os apóstolos, começaram a recapitular algumas passagens daqueles 3 anos de ministério, fizeram um levantamento e encontraram evidências que Judas não havia sido fiel, honesto na administração dos recursos que pertenciam ao grupo. Ou seja, eles juntaram as peças e encontraram evidências da corrupção que havia em Judas. Não tenho certeza, mas parece-me que foi C.S. Lewis que escreveu, fez a seguinte observação: a descida, o caminho para o inferno é suave. Ou seja, é uma descida que não é abrupta. Se desce, se caminha suavemente em direção ao inferno. Isto quer dizer que antes de Judas ir até
os sacerdotes para entregar Jesus em troca de 30 moedas, ele foi cedendo gradualmente à ideia, à tentação da corrupção. Outra observação é que Satanás costuma tentar as pessoas, tentar-nos a partir daqueles pontos ou daquelas áreas nas quais nós nos julgamos bons. Judas era bom em lidar com o dinheiro, conforme já vimos. Foi nisso que ele tropeçou. Outra observação importante é que os golpes mais destrutivos contra a igreja são desferidos por aqueles que estão dentro da igreja e não fora da igreja. Tem sido assim ao longo dos séculos, ao longo da história da igreja cristã. São pessoas que têm o manto da religião, mas não têm o coração transformado pela graça de Deus. Quero terminar a reflexão de hoje anunciando para vocês o tema, o assunto do próximo domingo, o beijo da serpente. Hoje nós falamos daquilo que precedeu o beijo de Judas. Domingo que vem nós veremos o beijo da serpente. Quando Jesus anunciou aos 12 que um deles estava para traí-lo, Pedro pediu que João perguntasse para o mestre quem era a pessoa que faria essa coisa horrível. Veja a resposta de Jesus, o texto está na projeção. Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Antes de esgueirar-se pela noite para oferecer para Jesus o seu beijo da traição, seu beijo da morte, Judas foi beijado pela serpente, a serpente do Éden. Isso significa que ele não tinha mais liberdade? E as profecias do Antigo Testamento que anunciavam um traidor? Tudo isso é assunto para o próximo domingo. Amém.